Você já se perguntou por que, com todo o seu poder, Deus simplesmente não elimina Satanás e os anjos caídos? Parece uma solução simples para o problema do mal, não é mesmo? Contudo, a resposta é mais profunda e complexa do que parece. Ao abordar esse tema, mergulhamos em uma questão que desafia nossa compreensão e desafia as percepções tradicionais sobre poder e justiça. Por que Deus, sendo todo-poderoso e bondoso, permite a existência do mal? Esse enigma não apenas desafia nossa fé, mas também nos convida a refletir sobre o significado do livre-arbítrio, da redenção e da verdadeira natureza do amor divino. Ao explorar essa questão, descobriremos verdades surpreendentes que podem transformar nossa visão sobre o céu, a vida eterna e o nosso papel no reino de Deus. Prepare-se para uma jornada reveladora que desafia o entendimento comum e abre portas para um conhecimento mais profundo e transformador. Desde o princípio dos tempos, a história de Lúcifer, também conhecido como Satanás, é uma das mais intrigantes. Originalmente, ele era um anjo de grande luz e beleza, servindo a Deus com glória e esplendor. No entanto, o desejo de ser mais do que foi destinado levou à sua queda. Assim, Satanás e seus seguidores foram expulsos do céu, tornando-se os principais opositores de Deus e os grandes tentadores da humanidade. Este evento não apenas marcou o início da rebelião celestial, mas também estabeleceu uma batalha contínua entre o bem e o mal, uma luta espiritual que todos nós enfrentamos diariamente. A narrativa de Satanás é um poderoso lembrete dos perigos do orgulho e da ambição desmedida. Ele, que uma vez foi portador de luz, escolheu desafiar a autoridade divina, acreditando que poderia ser igual a Deus. Essa escolha resultou em sua queda e na transformação de Lúcifer em Satanás, um adversário implacável. A queda dos anjos rebeldes é uma lição eterna de como o orgulho pode levar à ruína, não apenas física, mas moral e espiritual. É um alerta para todos nós sobre a importância da humildade e da submissão à vontade divina. Na vida cotidiana, vemos reflexos dessa história em situações onde a ambição desenfreada leva à destruição. Um exemplo prático é o mundo corporativo, onde o desejo excessivo por poder e sucesso pode levar a decisões antiéticas e, eventualmente, à queda. A Bíblia ensina que a verdadeira grandeza vem de servir, não de ser servido, e que o orgulho é um precursor da destruição. Para evitar os mesmos erros de Lúcifer, é vital manter o coração humilde e buscar a orientação de Deus em todas as nossas decisões. A expulsão de Satanás do céu também ressalta a importância do livre-arbítrio na criação de Deus. Assim como os anjos tiveram a escolha de seguir ou desafiar Deus, nós também somos dotados dessa capacidade. É através do livre-arbítrio que podemos expressar o verdadeiro amor e devoção a Deus, escolhendo viver de acordo com seus mandamentos ou seguir nossos próprios caminhos. Isso nos leva a uma reflexão sobre como usamos nossa liberdade. Estamos escolhendo caminhos que nos aproximam de Deus e do reino de Deus ou nos afastando dele? Este episódio celestial prepara o terreno para discussões mais profundas sobre a natureza do mal e do bem, e como cada indivíduo deve navegar esses conceitos. A batalha entre o céu e o inferno, entre Jesus Cristo e Satanás, é uma metáfora para os desafios espirituais que todos enfrentamos. Assim, ao entender a origem de Satanás e sua natureza, começamos a compreender melhor a nossa própria jornada espiritual e a importância de buscar a salvação e a paz prometidas na vida eterna. Essa reflexão nos leva a pensar sobre o verdadeiro significado do nome Satanás e o que isso representa em nossa caminhada de fé. O nome Satanás carrega um peso significativo e revela muito sobre sua natureza e missão. Derivado de uma palavra que significa adversário ou inimigo, ele personifica a oposição constante a Deus e aos seus planos para a humanidade. Este título não é apenas um nome, mas uma descrição do papel que ele desempenha na grande narrativa espiritual.
Ao agir como opositor, Satanás se coloca contra tudo o que é bom e verdadeiro, buscando afastar as pessoas da fé, da esperança e da paz prometidas por Deus. A ideia de que Satanás está constantemente caindo é uma metáfora poderosa para sua natureza degenerativa. Não se trata apenas de uma queda física, mas de um declínio contínuo em sua moralidade e proximidade com Deus. A cada ato de rebelião e maldade, Satanás se afasta mais do reino de Deus e da verdade da palavra de Deus. Esse processo é uma ilustração clara de como o pecado pode corromper e distorcer a alma, levando-a a um estado de constante degradação e afastamento da graça divina. Na prática, podemos ver reflexos dessa queda em nossas vidas quando escolhemos caminhos que nos afastam dos valores cristãos. Por exemplo, quando nos entregamos à mentira, à injustiça ou à ganância, estamos, de certa forma, seguindo o mesmo caminho de Satanás, distanciando-nos de Deus e de sua vontade para nossas vidas. A Bíblia nos convida a resistir a essas tentações, buscando sempre a verdade, a justiça e a retidão, para que possamos viver em harmonia com os ensinamentos de Jesus Cristo e experimentar a verdadeira paz. A constante oposição de Satanás também nos lembra da importância da oração e da vigilância espiritual. Assim como um adversário em uma batalha, ele procura momentos de fraqueza para atacar. Por isso é essencial que estejamos sempre em oração, fortalecendo nossa fé e nossa conexão com Deus. Práticas como a leitura diária da Bíblia e a participação em comunidades de fé são formas eficazes de nos mantermos firmes contra as tentações e enganos que Satanás pode colocar em nosso caminho. À medida que aprofundamos nossa compreensão sobre o significado de Satanás e sua natureza, somos levados a refletir sobre as consequências do orgulho e da desobediência. Isso nos prepara para entender melhor por que o orgulho é uma armadilha perigosa, tanto para anjos quanto para humanos. O próximo tópico nos convida a explorar mais profundamente as consequências devastadoras do orgulho, especialmente como exemplificado na queda de Satanás. O orgulho, quando não controlado, pode ser a semente da destruição. A história de Satanás, expulso do céu por causa do seu orgulho, é um exemplo claro e eterno disso. Ele desejou ser igual a Deus, esquecendo-se de sua posição como criatura e não como criador. A Bíblia alerta repetidamente que o orgulho precede a queda, não apenas física, mas mais importante, a deterioração moral e espiritual. Assim, essa lição nos ensina a importância da humildade e da gratidão, lembrando-nos que tudo o que temos e somos vem de Deus. Na vida cotidiana, vemos as consequências do orgulho de várias formas. Um executivo que se recusa a ouvir conselhos pode levar uma empresa ao fracasso. Um líder político orgulhoso pode causar guerras e destruição. Um indivíduo que se considera superior aos outros pode acabar isolado e infeliz. Jesus Cristo nos ensina que a verdadeira grandeza vem do serviço e da humildade. Quando abraçamos a humildade, abrimos nossos corações para a graça de Deus, permitindo que Ele nos guie e nos abençoe com sua sabedoria e paz. O orgulho também nos impede de buscar ajuda quando mais precisamos. Muitas vezes nos sentimos autossuficientes, acreditando que podemos resolver todos os nossos problemas sozinhos. No entanto, a palavra de Deus nos encoraja a confiar nele e a buscar a orientação do Espírito Santo em todas as situações. Um exemplo prático é a oração. Quando nos ajoelhamos em oração, reconhecemos nossa dependência de Deus e nossa necessidade de sua intervenção em nossas vidas. Essa atitude de humildade abre portas para milagres e transformações que o orgulho jamais permitiria. A queda de Satanás é um lembrete severo de que o orgulho pode nos afastar do céu e da vida eterna prometida por Deus. Ele perdeu sua posição exaltada e tornou-se o adversário de tudo o que é bom e verdadeiro. Da mesma forma, quando permitimos que o orgulho domine nossos corações, nos afastamos da vontade de Deus e nos colocamos em oposição a Ele. A Bíblia é repleta de histórias e ensinamentos que mostram como o orgulho é destrutivo
e como a humildade é valorizada por Deus. A prática constante da humildade é essencial para viver uma vida de fé e serviço. Essa reflexão sobre o orgulho nos prepara para considerar outro aspecto crucial da nossa existência: o livre-arbítrio. Deus nos deu a capacidade de escolher, e é através dessas escolhas que definimos nosso destino espiritual. O próximo tópico explorará como o livre-arbítrio se relaciona com a existência de Satanás e a importância de fazer escolhas que nos aproximem de Deus e do seu reino. O conceito de livre-arbítrio é fundamental para entender a razão pela qual Deus não elimina Satanás. Desde a criação, Deus concedeu a todos os seres, tanto humanos quanto angelicais, a liberdade de escolha. Essa capacidade de decidir é essencial para o amor verdadeiro e a devoção genuína, pois o amor que é forçado não é amor. Satanás, assim como todos nós, teve a opção de seguir a Deus ou se rebelar contra ele. A escolha dele de se afastar do bem exemplifica o poder e a responsabilidade do livre-arbítrio. O livre-arbítrio é um presente precioso, mas também pode ser uma espada de dois gumes. Ele nos permite escolher o bem e viver em conformidade com a palavra de Deus, mas também nos dá a opção de seguir caminhos que nos afastam dele. Na prática, isso significa que cada decisão que tomamos, por menor que pareça, tem o potencial de nos aproximar ou distanciar de Deus. Escolhas diárias, como praticar a honestidade, buscar a justiça e estender a mão ao próximo, são formas de exercitar nosso livre-arbítrio de maneira que honra a Deus e reflete a sua vontade. A existência de Satanás no mundo não é um reflexo da impotência de Deus, mas sim da importância que ele coloca na liberdade e na responsabilidade individual. Deus permite que Satanás continue a existir e a tentar a humanidade para que possamos exercer nosso livre-arbítrio. Esta é uma prova constante de nossa fé e da nossa fidelidade ao reino de Deus. Quando resistimos às tentações e escolhemos seguir os ensinamentos de Jesus Cristo, estamos fazendo uma declaração poderosa sobre nossa lealdade e compromisso com a verdade e a justiça. Esse entendimento também nos leva a uma reflexão sobre como usamos nosso próprio livre-arbítrio. Estamos escolhendo buscar a paz e a salvação oferecidas por Deus? Estamos vivendo de acordo com a nossa fé, mesmo diante dos desafios e das tentações? A oração e a meditação na palavra de Deus são ferramentas poderosas que nos ajudam a discernir o caminho certo e a tomar decisões que alinham nossas vidas com a vontade divina. É um processo contínuo de aprendizado e crescimento, uma jornada de fé que nos aproxima do céu e da vida eterna. Ao compreendermos o papel do livre-arbítrio na existência de Satanás, somos levados a considerar o papel que ele desempenha no plano de redenção de Deus para a humanidade. Satanás, embora adversário, também tem um papel crucial na história de redenção, especialmente no contexto da tentação de Jesus e dos eventos que levaram à sua crucificação. Esse é o próximo aspecto que exploraremos, refletindo sobre como o mal pode ser transformado em bem sob a providência divina. A história da redenção é complexa e multifacetada, e Satanás, paradoxalmente, desempenha um papel crucial nela. Desde a tentação de Jesus no deserto até a traição de Judas Iscariotes, Satanás está presente, tentando desviar o plano divino. No entanto, Deus, em sua infinita sabedoria, utiliza até mesmo as ações do adversário para realizar seus propósitos. A tentação de Jesus, por exemplo, não só demonstrou a integridade e a fidelidade de Cristo, mas também nos ensinou a importância da resistência espiritual e da confiança na palavra de Deus. A traição de Judas é outro exemplo de como o mal pode ser redirecionado para o bem. Embora motivado por Satanás, o ato de Judas culminou na crucificação de Jesus, o evento central do plano de salvação. A morte de Cristo na cruz, seguida por sua ressurreição, ofereceu a redenção dos pecados a toda a humanidade. Este evento destaca a profundidade do amor de Deus, que mesmo diante da traição e do sofrimento, transformou a tragédia em triunfo. A cruz, que era um símbolo de vergonha,
tornou-se o maior símbolo de esperança e vida eterna. No cotidiano, enfrentamos tentações e desafios que, como as provações de Jesus, testam nossa fé e nossa lealdade a Deus. Essas experiências, embora difíceis, têm o potencial de fortalecer nosso caráter e nossa espiritualidade. Praticar o perdão, a compaixão e a paciência em momentos de provação é uma forma de emular o exemplo de Cristo e de resistir às tentações de Satanás. Além disso, a oração e o estudo da Bíblia são essenciais para nos mantermos firmes na fé e no caminho da retidão. O papel de Satanás na redenção também nos leva a refletir sobre a natureza do mal e do bem no mundo. Enquanto Satanás trabalha para afastar as pessoas de Deus, os cristãos são chamados a ser luz no mundo, promovendo a paz, a justiça e a verdade. O reino de Deus é construído por aqueles que, mesmo enfrentando adversidades, escolhem viver de acordo com os ensinamentos de Jesus e trabalhar para o bem comum. É uma responsabilidade e um privilégio participar desta missão divina, sabendo que cada ato de bondade e fé contribui para a construção de um mundo melhor. Compreender o papel de Satanás no plano de redenção nos ajuda a ver a vida sob uma nova perspectiva, reconhecendo que mesmo as situações mais difíceis podem ser usadas por Deus para o nosso crescimento espiritual e para o avanço do seu reino. Esta jornada de entendimento nos leva a questionar e a explorar mais profundamente os mistérios da fé e da existência, continuando a busca por respostas e revelações que fortalecem nossa caminhada espiritual. Após mergulhar nesse tema fascinante, é inevitável nos questionarmos: como essa compreensão sobre o papel de Satanás, o livre-arbítrio e a redenção impacta nossas vidas diárias? Será que estamos usando nossa liberdade para escolher o bem ou nos deixamos levar pelas tentações e desafios do mundo? A reflexão sobre esses tópicos nos chama a uma mudança de vida, a um compromisso renovado com os ensinamentos de Jesus Cristo. Pense sobre suas escolhas diárias. Elas refletem a verdade e a paz que Deus oferece. Como podemos fortalecer nossa fé e resistir ao pecado? Compartilhe suas reflexões nos comentários e junte-se à nossa comunidade para continuar explorando essas verdades. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossos próximos vídeos. Juntos, podemos crescer em fé e entendimento, caminhando rumo à vida eterna prometida por Deus.